Você já ouviu falar de uma das maiores trairagens da história do futebol? Si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. Juega con Guardiola, atención para Figo que tiene mucho espacio, puede hacer daño, va a encarar a Julio César, le gana el 1 contra 1, puede disparar. Traidor, Judas, peseteiro é o mínimo que se ouve dos adeptos do Barcelona sobre Luís Figo. Estávamos nos anos 2000 e Luís Figo era um jogador do Barcelona. Se destacava tanto que conseguiu uma projeção mundial. Mesmo sendo português, ele desbravou não apenas Portugal, mas o mundo inteiro. Foi um dos principais jogadores daquela era absurda do Barcelona, tanto que concorreu e venceu a Bola de Ouro. Depois foi para o Real Madrid, numa transferência que ninguém acreditou. O cara que estava por trás disso, Florentino Pérez, o magnata espanhol, sempre identificou exatamente aonde tocar no calo do rival. E com essa situação, não foi nada oposta. Ao contrário, foi considerado uma das maiores traições da história do esporte, quando Luís Figo, que era um cara que amava, ou pelo menos dizia amar de todo o coração o Barcelona, deixou o clube que amava, ou supostamente amava, para parar no Real Madrid. Então essa situação não foi um caso isolado. No futebol, temos muitas delas acontecendo dia após dia, em um momento em que a traição acontece muito mais do que a lealdade. É um fato, é um fenômeno até social. Mas a verdade é que, em se tratando de Real e Barça, nenhum episódio foi tão forte quanto esse. Na época que o Figo voltou para o Camp Nou para jogar contra o Barça, camisas foram queimadas e até um porco foi jogado no estádio. Para você ver o nível da rivalidade e principalmente da indignação do torcedor do Barcelona com a situação envolvendo o Figo. E dessa vez, se eu te contar que há uma possibilidade, mesmo que remota, disso acontecer novamente, você acredita? É bem remota mesmo, até porque não dá para comparar os contextos de dinheiro entre Barça e Real Madrid. Mas se tem uma notícia que vai fundamentar principalmente esse vídeo, é a principal, de que Vinícius Júnior pode, e segundo o jornal Bild, vai sair do Real Madrid nessa temporada. E os fãs do Barcelona vêm pedindo o Vinícius para o clube imediatamente. E para você entender tudo, eu vou pedir para você deixar o like e se inscrever aqui no canal, para que você não perca absolutamente nada sobre esse esporte magnífico e impressionante chamado futebol. Nos últimos dias, um relatório do jornal alemão Bild, repercutido por diversos meios, afirma que o Real Madrid estaria disposto a negociar Vinícius Júnior ao fim da temporada 25-26. Motivação principal, o desgaste entre o atacante e o técnico Xabi Alonso após episódios de atrito público. A notícia gerou uma enxurrada de rumores, com clubes europeus e até times de futebol árabe aparecendo como potenciais compradores. Há também muita especulação em programas e sites de transferência, mas não há confirmação pública de proposta concreta até o momento. A ligação inclusive do Barça com Vinícius aparece em alguns resumos de mercado e rumores, não como processo em andamento com bases sólidas, porém os fãs do Barcelona vêm pedindo isso. O Bild reportou que o Real Madrid estaria a considerar a venda do Vinícius no verão de 2026. A razão apontada seria o acúmulo de desentendimentos entre o jogador e o técnico. O auge desse atrito teria sido um episódio no clássico contra o Barcelona no final desse mês de outubro, com substituição e reação intensa do jogador. O Bild é um grande tabloide alemão com tradição em scoops esportivos sensíveis. Porém, quando se trata de negociações de elite, com transferências milionárias e estratégias internas do Real, normalmente se prefere cruzar com fontes espanholas diretas, como Marca, o AS, o Cadena Ser, entre outros, e com comunicações oficiais do clube. A notícia foi amplamente replicada por vários portais que citam o Bild, mas ainda não saiu como nota oficial do Real. Há dois fios condutores que ajudam a entender a situação. Desde a chegada de Alonso, há relatos de tensão entre ele e figuras do vestiário. O episódio visível no El Clássico com a substituição e reação do Vini foi citado como símbolo desse desgaste. Alguns meios interpretam esse episódio como catalisador para uma decisão mais ampla do Real. Vinícius tem contrato até 2027, com situação que colocaria o clube numa posição para negociar no verão de 2026 se a relação continuar arrefecida.
Desde meados de 2025, havia notícias e contraposições sobre tentativa de renovação, demandas salariais do jogador e até a relutância do clube em igualar certos patamares salariais. Por exemplo, pedidos para equiparar vencimentos a jogadores do topo do mercado. Essa tensão de contrato alimenta a possibilidade de venda. Se o jogador só tiver um ano de contrato em 2026, o clube poderia vender para não perder o poder de barganha. Há relatos anteriores e declarações públicas em momentos distintos que mostram discursos opostos. Em março de 2025, por exemplo, Vini declarou que queria renovar e estava feliz no Real. Em paralelo, em outros momentos, surgiram fontes dizendo que seu staff pedia aumentos substanciais e que negociações estavam no impasse. Isso gera duas realidades paralelas: a pública com discurso de desejo de continuar e a dos bastidores com tensões de contrato e negociações difíceis. Do lado do clube, em várias ocasiões o Real mostrou vontade de manter a estratégia de salário do elenco e um cuidado para não criar precedentes que desestruturem a folha salarial. Assim, a recusa em atender certos aumentos pode ter aprofundado esse atrito. Isso é relevante porque a decisão de vender um ativo do calibre do Vinícius passa tanto por fatores esportivos, como a relação técnica, quanto por estratégia financeira e de organização. Quando um jogador do nível do Vinícius é dado como vendável, imediatamente aparece uma lista longa de potenciais compradores. A Premier League historicamente tem capacidade financeira, apetite por bolas de alto impacto e infraestrutura para integrar o jogador. Reportagens e rumores deram nomes de clubes ingleses interessados. Alguns relatos até sugerem pedido a Vinícius para rejeitar renovar, no caso do Manchester City, segundo meios de rumor. No entanto, a negociação com clubes ingleses depende muito da vontade do Real em negociar por determinada cláusula e da avaliação do jogador sobre o projeto esportivo. O PSG tem orçamento e interesse por nomes de impacto e tem sido apontado em análises de mercado como candidato em transferências de estrelas. O Paris tem histórico de investir pesado em atacantes assim. A plausibilidade é alta financeiramente, mas depende de como o Real defina o preço e se há anseio do jogador em sair da La Liga. Nos últimos anos, a Arábia tem sido um destino atrativo por propostas salariais enormes. Anos atrás, houve boatos de propostas bilionárias, recordes para Vinícius, que foram amplamente noticiadas, com algumas fontes sensacionalistas, e o mercado saudita segue sendo um ato forte. Se a prioridade fosse estritamente financeira, a oferta saudita poderia ser imbatível. Porém, do ponto de vista esportivo e de imagem do jogador, há peso na decisão. E também, lógico, o Barcelona. A ligação com o Barça é a parte mais sensível culturalmente. Barcelona e Real são rivais centrais. Transferências diretas históricas entre os gigantes são raras e sempre muito controversas. Nos levantamentos e resumos de mercado recentes, o nome do Barça aparece com frequência em outras operações, como por exemplo, no interesse por outros atacantes. Mas não há uma reportagem robusta dizendo que o Barcelona fez até agora proposta concreta pelo Vini. Em textos e programas de rumor como El Chiringuito, circulam especulações. O Barça aparece em vários lugares de transferência e em comentários de mercado, com torcedores pedindo sim uma investida estruturada pelo Vini. Até o momento, o Barça realmente não entrou no mercado por Vinícius, mas os torcedores indicam que o Vinícius no Barça seria não apenas um golpe duro institucional, como também a possibilidade de ter o Vinícius no mercado tão absurdo. Fontes especulam que se o Real decidir vender, o preço pedido poderia ser na casa das centenas de milhões de euros por Vinícius. Alguns sites mencionam números como 150 milhões de euros e a realidade concreta depende do contrato que seja restante, interesse de mercado e pressão das partes. A quantia exata é muito variável, clubes interessados, capacidade de salário e desejo do jogador impactam. Um ponto-chave é que, se Vinícius ficar até 2026 com o contrato que vence em 2027, o Real, em teoria, teria a força de negociar no verão de 2026, quando ele teria um ano restante. Historicamente, essa é a janela em que clubes vendem jogadores para não arriscar perder por preço reduzido no ano seguinte. Assim, a opção de vender em 2026 tem lógica contratual. Vinícius é futebolisticamente um ativo central. Velocidade, capacidade de drible e progressão pela ala esquerda são características difíceis de replicar. Vender um jogador com essas qualidades implica na necessidade de uma reposição imediata, uma possível alteração de estilo, dependendo dos nomes que cheguem, por exemplo, se o Real optar por um atacante mais posicional, e o impacto também emocional no vestiário, e também a imagem perante a torcida, se a saída for motivada por conflito interno. Ou seja, uma venda não é apenas livrar-se de um problema, é uma decisão complexa que envolve um plano esportivo e a aceitação dos torcedores.
Mas e a situação do Barça? Transferência entre Real e Barça são sempre tabus. Um jogador vindo diretamente do Real para o Barça enfrenta enorme pressão social, de mídia e dos torcedores. Para um brasileiro idolatrado pelo Bernabéu, mudar diretamente para o Barcelona geraria efeito sísmico. O Barça nos últimos anos tem equilibrado contas e táticas. Pagar centenas de milhões num jogador com histórico recente no Real, ainda mais um ídolo, implicaria condicionantes econômicos e administrativos. Além disso, o Barça tem seu próprio ciclo de renovação e talentos jovens. O clube tende a priorizar alvos compatíveis com seu modelo salarial e com critérios de encaixe técnico. Por isso, a compra do Vinícius só faria sentido se houvesse uma conjunção forte, disponibilidade financeira, vontade do jogador e avaliação técnica de que ele se encaixa no projeto. Até o momento das reportagens, não há prova robusta de que essa conjunção exista. Antes de concluir se o Barça pode ou não fazer esforço, é útil lembrar que rivais já fizeram movimentos grandes quando a oportunidade apareceu. PSG com Neymar, por exemplo, mas cada caso tem especificidades contratuais, da ambição do jogador e do mercado também. Hoje a narrativa pública é mais uma especulação do que um rumor sustentado com ofertas e negociações. E voltando à notícia do Vini, quando uma peça de mídia como o Bild publica algo sobre nomes grandes, o efeito é multiplicador. Sites pequenos, programas de TV e redes sociais replicam com várias coisas, o que cria a sensação de um efeito bola de neve. E o Bild trouxe uma informação que vem sacudindo o mercado, principalmente por se tratar de um jogador tão grande e da prateleira do Vinícius. Podemos listar 4 cenários e comentar a probabilidade disso acontecer e principalmente do que seriam as consequências. O cenário A seria do clube e do jogador chegarem a acordo financeiro e Vinícius ficar. As consequências trazem uma paz relativa interna, a continuidade da arquitetura esportiva e depende do reajuste salarial e da gestão do conflito com o treinador. No plano B temos a permanência em 25-26, uma venda no próximo ano. Real opta por não renovar em curto prazo e se o conflito persistir, coloca o jogador no mercado no verão de 26. Consequência, potencial receita alta, mas necessidade de reposição. No cenário C, a venda já no próximo mercado com a possibilidade baixa ou média. O clube antecipa e vende já no próximo mercado por oferecer liquidez. A consequência, certamente um choque e mais ruído, mais possível se ofertas muito vantajosas aparecerem. E o cenário D, o que o Real mais teme, uma saída para um rival direto. Por motivos culturais, financeiros e estratégicos, essa alternativa tem muitos obstáculos. Como consequência, um enorme impacto simbólico e emocional, um desembolso financeiro gigante e risco de reputação para o Barça. A manchete do Bild, portanto, tem peso e lógica de contrato. Há contrato até 2027, atritos técnicos e histórico de negociações. Contudo, a narrativa atual é de possibilidade e não de certeza. Há muitos atores, interesses e fatores em jogo. O que se pode afirmar é que o Real está monitorando a situação de perto, que não há prova pública de que o Barça tenha até agora feito oferta formal e de que o leque de interessados é amplo, com Inglaterra, PSG, Arábia Saudita, e a decisão final vai passar por critérios esportivos, financeiros e humanos, à vontade do jogador. E o que mais impressiona nessa notícia é o fato de que o Vinícius pode ser deixado de lado de uma maneira até que inesperada e totalmente sem justificativa. É verdade que sua temporada 24-25 foi bem abaixo do que se esperava dele. Ele foi muito abaixo do que inclusive fez na 23-24, quando foi o melhor jogador do mundo e bem, os dados, números e estatísticas estão aí e não dá para provar o contrário. Talvez aquela bola de ouro pro Rodri, que foi uma das maiores injustiças da história do futebol, mexeu com a cabeça, mexeu com o psicológico do Vinícius. Certamente foi algo que o Vinícius não imaginava que seria resultado final de uma temporada tão absurda, em que Rodri nem mesmo foi o melhor do City ou o melhor da seleção espanhola. Vinícius sentiu o baque e não fez uma 24-25 tão boa. É verdade que o Real Madrid foi tão abaixo que caiu pro Arsenal na Champions League, chegou a perder o Campeonato Espanhol com uma certa distância, perdeu Copa do Rei, perdeu Supercopa da Espanha. Foi um ano desastroso, tanto que acabou culminando na saída do Carlo Ancelotti. Porém, com Xabi Alonso, o Vini tem sim jogos de destaque, vem melhorado durante a temporada e inclusive fez um jogo espetacular contra o Barcelona. Porém, dos 16 jogos que entrou, ele foi substituído em 12, e em muitos jogos inclusive não merecia a substituição. Não trata-se de dizer que o Vinícius é intocável, ou mesmo que não merece nenhum puxão de orelha ou atenção.
O próprio Vinícius, temos que reconhecer, tem comportamentos exagerados às vezes no extracampo, quando ele acaba extrapolando, provocando muito alguns adversários, e bem, isso é fato. E vamos separar a provocação de casos de racismo, porque racismo, meu amigo, é uma coisa séria, não dá pra comparar e tampouco dizer que tem o mesmo nível em relação à provocação. Eu estou falando de momentos em que ele passa do ponto. Mesmo com esse espírito provocador do Vinícius, ele entrega futebol. E em se tratando do Real Madrid, ele é uma das peças mais vitoriosas dos últimos tempos. Ele simbolizou um Real Madrid vitorioso após o fim da era Cristiano Ronaldo dentro do clube, pois foi quando o Vinícius maturou, que também com auxílio de outros nomes, claro, como Kroos, como Modric, até como o próprio Rodrigo, dentre outros nomes, e não esquecendo da muralha Thibaut Courtois, o Real conseguiu seus títulos. Vini não conseguiu sozinho, mas ele estava lá, sendo decisivo. Só lembrar do Benzema, que em 2022 foi bola de ouro, e muitas das bolas que Benzema recebia eram passes precisos do Vinícius. Quando o Real Madrid precisava na Champions, quem é que decidia? O Vinícius. Então não é um caso isolado. Então talvez essa desproporcionalidade venha irritado o Vini Júnior. E se o Real Madrid tá tentando realmente usar a cartada de ser um clube que vai defender a instituição acima de qualquer jogador, bem, é apenas um caso isolado. O Vinícius sempre defende a camisa do Real com muito afinco, então eu não acho que o Vini trata o Real de maneira totalmente desconexa ou sem apelo nenhum. Então sim, eu acho desproporcional. Mas onde entra o Barcelona nisso? Será que realmente há condições do Vinícius fazer a mesma coisa que Luís Figo fez, só que agora dos lados opostos? Se fosse para dar uma mínima opinião, eu certamente falaria que acho bem improvável que essa transferência vai ocorrer, principalmente se tratando da atual condição financeira do Barcelona, a idolatria que o Vinícius tem no Real Madrid, e mesmo se saísse chateado, ainda ia sair com muito amor ao clube, e claro, o fato de que a transferência do Vinícius para o Barcelona poderia sacudir o futebol como um todo no mundo. É apenas um rumor, mas o que mostra que alguns torcedores do Barcelona, que têm uma certa rixa com Vinícius, na verdade apoiariam se fosse o contrário, e se ele fosse jogador dos blaugranas. E além de que também o Vinícius estaria tendo que competir com outros nomes por ali, teríamos Yamal e Vinícius Júnior. Imagina só como é que o futebol ia ficar desbalanceado. Mas fato é que equipes como o Manchester City, como o Liverpool, dentre outras equipes do futebol europeu, têm muito interesse no Vinícius, e talvez ir para a Premier League seria muito interessante. Mas claro, o Vinícius sabe que no fundo o Real Madrid ainda segue sendo o seu porto seguro, seu amor maior, e vai torcer para que essa situação se resolva, pois caso contrário, eu não vejo o Vinícius indo para a Arábia ou resolvendo de outra maneira. Mas eu quero saber de você, o que você pensa dessa situação? Peço para você deixar o like e se inscrever aqui no canal, assim como o seu comentário. Muito prazer, eu sou o Zefute e eu agradeço a você por ter chegado até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Fui, valeu!